Graça e paz. Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, espero que vocês tenham conseguido vencer todas as batalhas aí dessa semana, que vocês tenham conseguido meditar na palavra do Senhor. No domingo passado a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo para vocês da Escola Bíblica Dominical, então nós preferimos nos organizar e deixar para hoje, né? Para ficar tudo bem bacana. Tava muito conturbado para a gente fazer a transmissão de domingo passado, mas a gente tá firme e forte aqui, tá? Eu deixo um abraço carinhoso, né? Uma manifestação de carinho virtual, que é o que tá tendo por enquanto, né, gente? Tá difícil, assim, a gente ser afetuoso hoje em dia, né? Mas um abraço carinhoso a cada um de vocês que está acompanhando, vocês que estão chegando na Escola Bíblica. Hoje nós vamos terminar a nossa lição número 6, nós vamos falar sobre as cartas pastorais de Paulo. São quatro cartas que nós vamos tratar hoje e é um assunto muito interessante. Então eu queria que você permanecesse aí, ficasse firme, tá bom? Convidasse seus amigos para participar, né? Os irmãos da igreja que vocês estão sentindo aí que às vezes estão meio sumidos, né, gente? Vamos chegar, né? Quem tá tomando café da manhã pode continuar tomando seu café da manhã, coloca o celularzinho aí do lado, vai ouvindo a aula, pega a sua Bíblia, vai se organizando, né? Vamos ouvindo aqui. Eu sei que Deus tem coisas muito preciosas para ministrar no nosso coração. Quando a gente estuda para fazer as aulas, nós sentimos assim um regozijo muito grande, a gente aprende muita coisa, a gente amplia muito, né, nosso conhecimento, aquilo que a gente achava que a gente conhecia, ou então a gente aprofunda e a gente fala, nossa, como tanta coisa faz sentido, né? Aproxima, porque a gente vê o caráter humano, a gente vê a condição histórica, né, de todo o desenvolvimento aí daquilo que a gente conhece na Bíblia. São livros escritos de fato por pessoas que viveram, pessoas reais, que viveram suas vidas cotidianas e que imprimiram a influência, né, na vida da sua geração. E nós continuamos até hoje sendo pessoas que o Espírito Santo usa para trazer essas impressões na sua geração também. E eu fico feliz que nós possamos trocar esse conhecimento um com o outro, que a gente possa mutuamente se abençoar, né? E poder conhecer mais. Não sei se vocês observaram, ontem à noite foi colocado aqui no grupo uma série de infográficos, né? São conhecimentos que a gente acaba passando em formas de esquema e também envoltos em ilustrações, né, para aprofundar, para melhorar a compreensão. Então, das cartas que nós já estudamos, você tem o vídeo com a aula, né, de 2 semanas atrás, e ontem eu coloquei, para fazer a chamadinha, né, para lembrar vocês, eu coloquei esses infográficos, eles estão lá, foram retirados do Pinterest, né, do aplicativo do Pinterest, e ali dentro do Pinterest tem várias páginas, né, de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, tá? Então tem coisas muito legais. Para quem tem um Pinterest, você vai encontrar tudo ali, inclusive páginas, né? Inclusive pessoas que compartilham especificamente esse tipo de material. É muito legal, tá? Quem aí trabalha com crianças, quem quer tem o seu grupo, né, de estudos caseiro, quem gosta assim de esquemas, aprende bem com esquemas, dá uma corridinha lá depois, olha esse material, mas também, né, se você já tem o aplicativo do Pinterest, você vai lá e dá uma procuradinha também, tem muita coisa legal lá, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora pra gente começar a nossa escola, pedindo a Deus muita graça, muita sabedoria, que a nossa mente seja focada, né? Que Ele leve nosso pensamento cativo ao trono da graça, para que nessa manhã a gente aproveite ao máximo aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós agradecemos, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Ainda, Senhor, que em lutas, ainda, Senhor, que em provações, nós temos chegado até aqui, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós,
ainda, Senhor, nas nossas falências, ainda que nas nossas inconstâncias, o Senhor tem sido Deus abençoador, tem nos tomado pelas tuas mãos e tem feito, Senhor, grandes coisas nas nossas vidas. Abençoa a vida de cada irmão e irmã que está se agregando agora ao grupo, cada pessoa que está acompanhando, Senhor, essa transmissão, aqueles irmãos que entraram nas últimas 2 semanas para fazer parte desse grupo, que o Senhor tem trazido pessoas e agregado pessoas cada dia, Senhor, cada semana. Somos gratos por isso, que o corpo de Cristo, Senhor, possa ser edificado através do ministério do estudo da Tua Palavra, esse ministério que foi estabelecido pelo Teu Espírito Santo, o ministério do ensino, que cada irmão, independente da igreja, da placa, possa ser ministrado e possa ser uma bênção, que nada disso pare aqui. Nosso objetivo, Senhor, é que a Tua Palavra alcance corações em todos os cantos desse país, em todos os cantos, ó Deus, desse planeta, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigada. Que cada irmão, Senhor, que se agregar a esse estudo, seja agora ao vivo, seja em outro momento, receba do Espírito Santo um toque especial. Que eles possam sentir a Tua presença, Deus amado, e eles possam ser renovados na sua fé. Que as feridas sejam tratadas, que o desânimo, Senhor, dê lugar a vida nova, renovo, Senhor, a óleo de alegria nos corações, ó Deus, que estão tristonhos e abatidos, sorriso naqueles corações, ó Deus, e naqueles rostos, ó Deus, que têm sido, Senhor, se sentido sozinhos, desamparados e desolados, porque o Senhor Deus é um Deus que cuida. Ainda, Senhor, que a gente não sinta, a nossa fé pode confirmar que o Senhor não nos abandona. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós nos apegamos na esperança das Tuas promessas, porque aquele que prometeu é fiel. Tu és fiel, Senhor. E nós sabemos que o Senhor não falha. Muito obrigada. Que em toda a escola dominical, Senhor, da criança mais nova ao adulto mais velho, que vai ouvir a Tua palavra, receba, Senhor, porção dos céus, que venha trazer vida, vida abundante, vida no Espírito, para todos eles. Eu oro e peço, Senhor, agradecida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, se você está chegando agora, se você começou a acompanhar o grupo agora, se você está visitando a gente, eu queria só deixar aqui para vocês que esse material está lá na parte de arquivos do grupo Escola Bíblica Dominical Igreja Batista da Lagoinha aqui de Promissão. Então, esse estudo foi cedido a nós pelo Ministério dos Irmãos que tem um canal da Primeira Igreja Batista, que tem um canal no YouTube chamado Escola do Discípulo. Então, esse material foi cedido por eles e a gente está replicando e está trabalhando. Eles têm essa série, inclusive, no canal. Eu sempre peço a vocês, né, para que vocês estejam, sim, visitando, olhando os outros estudos que eles têm, porque são irmãos que têm se disposto na obra a compartilhar dos seus conhecimentos. Nós chegamos até o canal deles porque eles têm uma série fenomenal sobre a história da igreja. Irmãos, nós estamos chegando já no mês de outubro. No mês de outubro é quando nós comemoramos a Reforma Protestante. Então, eu acho um estudo especialíssimo você tomar, assim, daqui até o final de outubro, quando a gente comemora o dia da Reforma Protestante, que você vá lá nesse canal, Escola do Discípulo, no YouTube, e você retome, se você já assistiu, ou se você não assistiu, que você conheça essa série que eles lançaram. É maravilhosa, é super bem feita, é uma coisa extraordinária. Sobre a história da igreja. Nós começamos esse ano a estudar a Bíblia, né? Nosso foco é estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Nós ainda estamos no Novo Testamento, nós começamos um estudo sistemático sobre a Bíblia e no começo do ano a gente falou um pouco da história da igreja, porque a Bíblia, né, o desenvolvimento do cânon bíblico está de certa forma ligada à história, à forma como a igreja se organizou, tá? Como é que a gente chegou a esses livros? Como é que foi escolhido? Então tudo isso a gente está estudando desde janeiro. Então a gente tem uma série de materiais aqui, no meu canal do YouTube. Nesse canal do YouTube a gente tem
uma série de materiais, tá? Mas se você tiver alguma dúvida ou você tiver dificuldade de encontrar, você pode estar mandando mensagem aqui no privado, no meu, você pode escrever depois nos comentários desse vídeo de outro lugar que a gente toda semana tenta acompanhar e se comunicar com os irmãos, tá? Se você pode usar o material na sua igreja, tranquilo, você pode usar o material na sua igreja. Não há direitos autorais, né? Não é necessário, né? Que o Espírito Santo possa... tudo em todos nós. E a gente, da mesma forma que a gente recebeu, a gente repassou, tá bom? Assim como os irmãos nos enviaram prontamente, gratuitamente o material, mas é importante que a gente apoie, porque vocês sabem que a plataforma do YouTube, ela depende, as pessoas dependem muito de visualização e tudo mais. Então acho que é uma forma de honrar, porque isso ajuda com que eles mantenham o canal funcionando. Vocês vão com certeza ter a oportunidade de ir lá conferir a qualidade daquilo que eles fazem ali. É muito boa, muito boa. Então eu quero assim que de honra assim você se achegue lá no canal do YouTube, Escola do Discípulo, você escreve e aí você pesquisa por história da igreja. Você vai ficar tremendamente apaixonado, porque é um material maravilhoso, tá? Assiste lá durante esses dias. É legal, assim, você tá fazendo alguma coisa, você tá ouvindo, mas também tem muitas imagens, né? Para dar uma ajudada no desenvolvimento daquilo que eles estão narrando historicamente. Então é muito legal, tá bom? Você vai gostar muito. Então, esse material que a gente está fazendo aqui, tá aqui no nosso grupo, tá? Você vai em arquivos, eu já coloquei mais 2 arquivos, tá bom? Nós vamos estar falando sobre eles para que você tenha uma ideia melhor. Eu tô aqui acompanhando também, aqui transmitindo e no computador acompanhando, para poder falar com vocês algumas questões, tá? Vou usar algumas imagens e tal. Então, pra gente dar uma reforçada no que a gente já viu, depois você dá uma olhadinha aí. Nessa postagem que a gente fez dos infográficos, nós colocamos uma imagem lá, tá escrita em inglês, mas é muito, muito fácil de você associar. Porque os nomes em inglês, né, como a raiz é grega, basicamente a gente tem várias línguas irmãs, né? Então se muda muito pouco da grafia dessas palavras, mesmo em outros idiomas. Tá em inglês, mas a gente consegue entender perfeitamente, tá? Tá sobre lá, tá as cartas de Paulo, né? Tá escrito em inglês, mas você vai, né? Que a gente fala Paulo e lá tá escrito Paul, tá? Paul. E aí a gente tem uma série de tagzinhas que vão marcando ali o lugar. Aqui é uma associação de algumas informações. Aqui ele dá o lugar de escrita, a localização geográfica e a datação, tá ok? Ele tá usando aqui um tipo de referência de datação, porque tem o antes de Cristo, depois de Cristo, certo? Aqui ele tá usando uma outra datação chamada Annus Domini, né? Ou Anos do Nosso Senhor, Anos de Deus. Então, tem a ver também, é como se você falasse depois de Cristo, tá bom? Então, quando você vir a inscrição 63 AD, tá escrito Anno Domini, porque a gente fala AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Aí vem o AD, você fala, nossa, gente, mas quanta marcação, que é isso, né? Mas é porque é usado esse Anno Domini, tá bom? Então ali ele vai. Quais foram as cartas escritas em Roma, cartas que foram escritas em Corinto, né? Várias cartas foram escritas em Corinto, em Éfeso. Tem algumas que, por exemplo, a carta ali dos Gálatas, que fica na dúvida por conta do uso de Antioquia, né? A gente sabe que existe 2 cidades chamadas Antioquia. Tem a Antioquia da Síria e tem a Antioquia da Cilícia. Então a gente tem, às vezes, fala, ela estava em Antioquia, mas qual delas, né?
Então, às vezes tem aquilo ali. E algumas cartas, irmãos, tem como incerta a localização de escrita, onde Paulo estava quando escreveu. Geralmente é porque ele estava em trânsito. Então, por exemplo, ele estava a gente sabe que ele escreveu as cartas nas suas viagens missionárias. Às vezes ele se estabelecia num lugar, permanecia mais tempo ali para fortalecer a igreja ou para fundar a igreja. Então, às vezes você tem essa datação. Ele estava em tal lugar, eu estou aqui na casa de fulano, ou eu estou aqui numa hospedaria, ou eu estou numa casa, para estar escrevendo. Às vezes ele escreve a carta, mas ele não coloca onde ele está, porque ele está em trânsito. Ele está no lugar, obviamente ele estava no lugar, ele não está andando e escrevendo, né? Navegando e escrevendo. Ele está no lugar, mas ele não vai ficar ali por muito tempo. Então ele não põe nenhuma referência, eu estou em tal lugar. É o que acontece com algumas dessas cartas aqui que nós vamos ver hoje, tá bom? As cartas pastorais. Então a gente está bem no finalzinho do estudo, tem bem pouquinha coisa, mas eu quero acrescentar algumas coisinhas com vocês de estudos paralelos que a gente foi fazendo, tá bom? Então não esquece de dar uma olhadinha nesse material que está aí no grupo, alguns resuminhos de cartas. Nós não vamos ter ali, eu ainda não coloquei, porque a gente ainda não tinha tratado sobre elas. Timóteo, 1ª e 2ª, Tito e Filemon, tá? Mas depois eu também vou pesquisar e vou colocar, vou acrescentar lá, para ficar bem legal e completinho, tá bom? Aí a gente tem lá no estudo. As cartas pastorais foram escritas por Paulo com destino a 2 dos seus companheiros mais próximos. Aí nós temos Timóteo e Tito. Então, são cartas nominais que não são à igreja, são a esses homens em específico. É muito importante a gente falar disso, porque assim, existe uma diferença quando você escreve especificamente para uma pessoa e você escreve para um grupo de pessoas. Quando você escreve para um grupo de pessoas, é algo que pode ser aplicado para todo mundo. Aqueles que estão ali naquele grupo, vamos pensar aqui que ele estava escrevendo para a igreja. Então, aquilo que a gente tem como desejo de escrever para o grupo, acaba passando, ou sendo necessário, ou sendo recebido para todas as pessoas. Então, a gente sempre chama aqui a atenção de vocês para que a gente possa, para que a gente sempre possa distinguir esse tipo de coisa. Vocês não reparem de eu estar fazendo aqui, porque eu estou acompanhando aqui as pessoas também, tá bom? Dúvidas e algumas coisas aqui no computador, por isso que eu estou fazendo esse movimento aqui, tá? Quando a gente tem na Bíblia as escritas, isso aqui eu vou retomar, porque é importante, tem gente nova chegando e tem pessoas que já estão aqui, mas eu acho sempre importante a gente relembrar. Presta muita atenção com relação a isso. Quando a gente está falando de escrita bíblica, primeiramente, nas regras de interpretação, a gente tem que entender que esses textos foram escritos num tempo específico para um grupo específico de pessoas. Quando os irmãos da igreja primitiva se juntaram para estabelecer o que seria o cânon bíblico, que é o que a gente chama de conjuntos de livros que formam a Bíblia, como a gente conhece, quando isso foi estabelecido nos primeiros séculos da igreja primitiva, eram livros que eram já aceitos. O Antigo Testamento pela própria comunidade judaica, como textos sagrados, e depois foram estabelecidos quais eram os escritos, tá? Que fariam parte do Novo Testamento. Eles precisavam ser escritos por testemunhas oculares, pelos discípulos, terem sido feitas pelos discípulos, testemunhas oculares ou pessoas próximas ali dos discípulos. Pessoas que andaram e fizeram parte ali da primeira, segunda geração da igreja, que a gente chama, tá bom? A maioria dos escritos só começou a ser redigida muito tempo depois que Jesus já havia morrido na cruz, ressuscitado ao 3º dia. A igreja já tinha um certo tempo, já não era uma igreja tão bebê, quando
alguns escritos começaram a ser feitos e já circulavam na igreja. Só que naquele momento, nós não tínhamos o nome Bíblia. Quando Paulo escreveu as 2 cartas para Timóteo, Paulo estava escrevendo para Timóteo. Ele não estava escrevendo para Priscila, ele não estava escrevendo para você. Ele estava escrevendo para Timóteo. É importante a gente pensar nisso, porque às vezes, irmãos, pessoas pegam pequenos recortes. Lá tá Timóteo, né? Vou fazer aqui visualmente. Uma brincadeira aqui. Aí a gente tá lá, tô lendo Timóteo, né? Tá lá Timóteo, tô lendo Timóteo. Aí ele vê nossa, que coisa interessante, olha só. Eu vou pegar isso aqui, eu acho que isso aqui é muito verdade, acho que todo mundo tem que viver isso aqui, a igreja tem que fazer isso aqui. Ele pegou um pedaço e transformou isso no que a gente fala de doutrina, ou seja, colocou como verdade, como forma de viver. Como uma forma de operar. É assim que tem que ser. Nós temos que tomar muito cuidado. Hoje nós vemos um tempo em que as pessoas pegam a Bíblia para justificar as suas atitudes. Irmãos, isso é heresia. Nós não temos esse poder. A Bíblia não veio para justificar a ação humana. A Bíblia veio para ordenar uma caminhada, uma trajetória em que o homem aprofundaria sua comunhão com Deus. A Bíblia é Deus falando com os homens. É Deus falando para os homens sobre quem Ele é. Agora, eu não posso pegar um trecho da Bíblia para justificar o que eu faço. Eu não posso pegar um trecho da Bíblia para explicar a minha forma de pensar. A Bíblia é sim a nossa inspiração, é o livro que vai determinar a nossa forma de conduta. Mas nós precisamos ter critérios, é por isso que a gente está aqui. E eu faço isso com muita devoção, com muito carinho, enquanto Deus me permitir. E eu vejo que homens como Paulo fizeram a mesma coisa. Nós vimos quando a gente estudou as outras cartas, as cartas para as igrejas, que Paulo se esmerou em escrevê-las, porque ele tinha medo justamente disso, do uso indevido da doutrina dos apóstolos, do uso indevido da palavra de Deus, da revelação de Deus por pessoas com sentimentos e motivações muito particulares. Então, muito cuidado. Toda a palavra de Deus deve ser tomada com temor. É Deus falando com você. É a boca de Deus falando com a humanidade. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Só que a gente também tem que considerar que elas foram escritas num determinado tempo, para um determinado contexto e pessoas. Por que eu estou falando isso? Existem, por exemplo, agora, na carta que a gente vai ver, que é a 1 Timóteo, existem algumas questões que Paulo levanta com Timóteo, porque estavam acontecendo na igreja na qual Paulo designou ele para ser pastor. Timóteo foi ganho por Paulo. Ele era filho de uma mulher judia, criado, e Paulo cita isso. Paulo tem um profundo carinho pela família de Timóteo. Ele não cita o pai. Muito provavelmente o pai então não estaria vivo, que geralmente se nominava primeiro os homens. Timóteo provavelmente foi criado pela avó e a mãe, só elas, porque a gente não vê a figura do pai. Elas eram judias piedosas, ou seja, quando fala assim piedosas, não tem pessoas que têm dó. Diz respeito a pessoas que vivem com afinco, com amor, com devoção à sua fé. Que vivem de fato a fé. Elas tinham essa característica. Quando Paulo vai visitar a região ali onde eles moravam, Timóteo é ganho na evangelização de Paulo. Então, Timóteo é fruto do ministério de Paulo. E ele, então, por consequência, ganha também a mãe e a avó. Eram pessoas que ensinaram Timóteo desde muito pequeno. Timóteo era um rapaz valoroso, amava as coisas de Deus acima de todas as coisas e tinha ótimos princípios.
tinha ótima base. Paulo então vai preparar Timóteo para a evangelização. E agora Paulo está escrevendo para ele, porque Paulo, depois desse período que ele passa viajando com Paulo, fazendo várias viagens missionárias, ajudando Paulo em muitos momentos, sendo parceiro mesmo, um filho na fé, acompanhou, viveu, ministrou. Paulo então agora designa Timóteo para uma das igrejas de grande importância ali para aquela região. Uma igreja estratégica, porém, uma igreja que a gente sabe disso, irmãos. Quanto mais gente, mais problema. Essa visão que a gente tem de que a gente busca uma igreja perfeita, com pessoas que vivem praticamente flutuando por aí, de tão espirituais, ela é uma fantasia. Onde tem gente, tem problema. E o mais interessante disso é que Paulo queria que ele trabalhasse ainda mais, que ele agregasse ainda mais pessoas. Estava cheio de problema, mas Paulo adverte a sempre levar mais e mais pessoas a Cristo. Falar mais e mais. Lugar de gente ruim na igreja? Irmãos. A igreja é lugar de gente ruim. Por quê? Porque é a chance que a pessoa tem de ouvir uma mensagem que possa quebrantar seus corações. Fora dali, ela vai só ouvir, ver e viver coisas piores ainda. Então tenha paciência uns com os outros. O capítulo 14 do livro de Romanos fala que aqueles que estão na fé firmes, fortes, têm que ter paciência com os que são fracos. Tem que investir na vida dessas pessoas, né? E a gente está vendo uma caminhada um pouco diferente nos dias de hoje com relação a isso, né? A gente quer que as pessoas sejam excluídas. Advertência, admoestação, exortação, elas precisam ter mesmo. A gente precisa mesmo chegar e falar, olha, você está no erro, você precisa mudar. Normal. Mas esse movimento de exclusão extremista depõe contra a graça. Não somos nós que dizemos quem é e quem não é. E Jesus ele advertiu muitas vezes que a gente tivesse cuidado, porque o joio cresce junto do trigo. Quando eu ouvi essas parábolas, eu ficava pensando assim, nossa, né? Deve ser assim aquelas ervas daninhas assim difíceis de arrancar. Eu gosto muito de plantas. Eu tenho um vaso que a plantinha fica mais ou menos, mas aquela sementinha que veio do vento, daquelas plantinhas que nascem até em buraco de parede, ela vai que é uma beleza. Eu fico, essa danada tá tomando toda a energia da minha planta. Mas é visível qual é o que não é. Só eu, né, com o tempo, fazer aquela poda de limpeza, arrancar aquilo ali pela raiz, mas eu sei que logo vai crescer de novo. Eu pensava que a questão do joio e do trigo que Jesus falou, que somente o Pai vai conseguir fazer isso, é porque assim, dá muito trabalho. Então eu pensava assim, é um conselho de Jesus para que as pessoas não gastassem energia tirando o joio. Mas com o tempo, você sabe o que eu descobri? Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que o joio é idêntico ao trigo. É uma planta gêmea, só não produz fruto. Ela tá lá no meio do trigo, o joio. Então quando o cara aduba, quando ele rega, quando ele faz tudo junto. É só na hora de colher, de debulhar, deve ser isso que fala, tá? Eu não sou muito... eu não domino essa linguagem aí rural. Hora de debulhar é que você descobre. Porque um só tem a palha, o outro tem o grão lá dentro que pode ser moído e virar farinha, ser útil. Então, às vezes, a gente está aqui querendo distinguir quem é joio de trigo, quem é joio e quem é trigo, querendo fazer uma parte que só cabe ao agricultor. Quem é o agricultor? Quem é aquele que dá o crescimento? Quem é aquele que faz? É Deus. Deixa Deus fazer. A igreja tem que ser um lugar para acolher todos os tipos de pessoas. Como líderes em Deus e pessoas de uma caminhada mais longa,
Você tem a liberdade de chegar em amor e chamar a atenção de alguém para que ela corrija no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, sua rota, sua trajetória. Para não ficar lá na igreja perdido. Mas a questão, irmãos, é que toda vez que eu chamo a atenção de alguém, que eu vou corrigir a atenção, corrigir a pessoa, chamar-lhe a atenção, corrigir sua rota, eu tenho que estar ciente de uma coisa. Eu me torno responsável por aquela pessoa. Então não é só fazer a chamada de atenção, mas é investir tempo, é chamar para perto, é orar junto, é chorar junto, é sorrir junto. Isso se chama discipulado. É falar assim, olha, eu estou nessa caminhada, vem comigo. Eu também tenho que aprender. E tem várias parábolas que Jesus ensina. Por exemplo, sobre o servo que foi perdoado. Tinha uma dívida milionária e impagável. Seu senhor o perdoou porque ele pediu por clemência. Só que ele saiu dali e ele foi perturbar o seu compatriota ou uma pessoa que lhe devia. E ele foi duríssimo com essa pessoa. Essa pessoa clamou por misericórdia, a dívida era mínima. Mas ele foi impiedoso. Então o Senhor chamou ele de volta e o lançou na prisão. Porque na mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Paulo está ensinando coisas preciosas para Timóteo, que seria pastor, que era pastor agora, de uma igreja localizada numa cidade com profunda perversão. Éfeso era uma cidade estratégica, muito influente no comércio, em outras questões também. E era muito... esses lugares de comércio muito ativo, circulavam pessoas do mundo inteiro. Algumas se estabeleciam, outras sempre estavam passando por ali. Isso faz com que a cidade tenha uma característica cultural muito ampla. Então muita coisa acontece, muitas religiões se estabelecem, muitas culturas, muitas formas de viver. E aí a igreja vai sofrendo a influência. Existe uma diferença da igreja que se estabelece em Promissão, em Penápolis, em Lins, em Guaiçara. Uma diferença também da igreja que se estabelece lá em São Paulo, capital. A diferença de uma cidade de 40 mil habitantes para uma cidade de 10 milhões de habitantes, né? Promissão é menor que um bairro em São Paulo. Tem diferença, é o que acontecia. Éfeso era um lugar de muitas diferenças. E Timóteo é preparado porque ele tem a consciência do ensino, ele tem a educação no ensino, ele tem as aparas no caráter e ele tem a vivência, porque passou bastante tempo em vários lugares com Paulo. Agora, essa igreja precisava de cuidado. Paulo tinha esse ministério de lançar a semente, mas de visitar. Então, as viagens missionárias eram para abrir igrejas, mas também para visitar igrejas estabelecidas. É o caso de Roma. Paulo queria muito chegar a Roma, não era para abrir uma igreja, era para conhecer, visitar, fortalecer, auxiliar na igreja que se estabeleceu lá muito antes dele chegar. É uma das coisas que a gente vê aí na história da igreja, quando a gente lê Atos, por exemplo. E aí nós temos aqui esses desafios que Paulo vai destacar e que Timóteo vai ter que vencer. Então vamos lá. Então nós vamos falar aqui de Timóteo e Tito. Timóteo, pastor em Éfeso, Tito, pastor em Creta, tá bom? Timóteo, a data aí de 1 Timóteo, cerca de 64 depois de Cristo, depois de Paulo ser libertado da primeira prisão em Roma. Essa prisão onde Paulo ficou como prisioneiro domiciliar. Era como no regime semiaberto. Ele podia receber visitas, ele podia fazer as coisas dele, ele só não podia sair da casa. Não chega a ser prisão domiciliar mesmo, né? Semiaberto não. Prisão domiciliar. Ele só não pode viajar. Mas ele tinha muita confiança que ele seria solto, ele pediu oração, pediu auxílio e tudo mais. E aí então Paulo está
ali em Roma. Então é ali que é escrita a carta de 1 Timóteo. Quando ele está saindo dessa prisão. Então Paulo depois faz uma viagem, desculpa a confusão. E aí ele é liberto dessa prisão domiciliar. Então nesse meio tempo, aí, depois dessa liberdade, ele escreve 1 Timóteo. Então o lugar onde ele escreveu é incerto, tá? Eles colocam como incerto. Porque Paulo está em trânsito, voltando às suas obras, voltando às suas viagens. Então ele não estava ainda estabelecido num lugar. É quando ele escreve para Timóteo. Provavelmente porque ele fica sabendo, ele recebe notícias, né, de como está a igreja ali, como Timóteo está desenvolvendo o ministério. Timóteo era bastante jovem, ele deveria ter cerca de 20 anos quando ele começou a pastorear. Desde muito novo, ele está ali junto de Paulo. Desde adolescente ele faz a obra e agora ele é um pastor. Então, qual é o propósito dessa escrita? O trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo envolveu sérias dificuldades, que é o pastoreio dessa igreja. E ele achou necessário escrever uma carta de instrução ao seu jovem colaborador, que enfrentava problemas. Na carta ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja e como lidar prudentemente com as diferentes classes na igreja. Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. Então Paulo vai reforçar a necessidade de uma vida condizente para um líder, para um pastor. Vai falar muito sobre isso também. Quais são as características de um bom líder, de uma pessoa que está em condições de desenvolver ministério em igreja. Mas essas instruções trazem algumas polêmicas por alguns estudiosos e críticos da igreja, tá? Existem alguns assuntos que são polêmicos ali, então a gente precisa de profundidade. Paulo jamais iria instruir Timóteo numa coisa de forma que ele combatesse outros princípios elementares. Paulo não vai se aprofundar aqui, irmãos, porque Timóteo era um menino experimentado no conhecimento da palavra de Deus. E ele era instrumentalizado na doutrina dos apóstolos. Por isso, Paulo fala para ele ensinar essa fé apostólica, porque ele recebeu a mensagem dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Então, Timóteo já entendia tanto da antiga quanto da nova aliança. Ele já tinha uma trajetória de estudo, de aprendizado, de conhecimento da palavra. Paulo fala para perseverar nisso, sem esquecer de que ele primeiro precisava ser um modelo para o rebanho. E que não era um rebanho fácil. Existia muita diferença, como eu disse para vocês, por questões culturais mesmo. Então ali, por exemplo, em Timóteo, Paulo vai escrever para ele sobre o papel das mulheres na igreja. Muita gente usa esse texto de Timóteo para dizer que a mulher não pode ministrar na igreja. Mas existe um contexto cultural para isso. Não é que elas não poderiam ministrar na igreja. Porque senão Paulo, na própria carta a Timóteo, ia se contradizer. Porque lá ele cita a existência de diaconisas. Como é que a mulher pode ser diaconisa e ela não vai ministrar? Se é um ministério dentro da igreja. A questão é que questões culturais e questões ali locais estavam causando um pouco de problema e conturbando o culto, a ação das mulheres ali. O que Timóteo deveria fazer era um discipulado, era um investimento na vida dessas mulheres, de forma que elas entendessem que existe uma certa forma de se cultuar a Deus. Questões culturais estavam entrando na igreja, então as pessoas estavam fazendo algumas coisas que eram comuns em outras religiões e outros momentos dentro da igreja. E é nisso que Paulo vai falar com Timóteo com relação à administração das mulheres ali, tá? Como nossa ideia aqui não é estudar
o livro de Timóteo, mas falar num panorama das cartas, a gente não vai se aprofundar nisso. Mas então, a gente tem que tomar cuidado nisso, porque existe um contexto e uma razão para a qual Paulo falou aquilo para Timóteo com relação à igreja de Éfeso. Temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que às vezes levam isso a um limite. A gente tem, por exemplo, a pessoa de Priscila, minha xará, esposa de Áquila, que teve uma importância fundamental na expansão do evangelho da igreja nos tempos aqui que a gente está descrevendo. Vão aparecer em várias cartas, em vários momentos vão conhecer a maioria dos líderes da igreja, boa parte dos grandes nomes da igreja vão conhecê-los, e ela tem uma importância fundamental, principalmente em auxílio do ministério do apóstolo Paulo. E é uma pessoa que trabalha, que tem uma igreja na sua casa, é uma líder junto do seu marido da igreja, principalmente disseminando o ensino da fé, importantíssima para o ensino da fé. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia, ela não se contradiz. Então a igreja tinha o ministério das mulheres ministravam na igreja, mulheres tinham liderança na igreja, só que o que Paulo está explicando para Timóteo aqui tem uma questão local. Então nós precisamos ainda ler o que era Éfeso, como era a cidade de Éfeso, o que estava acontecendo naquela época, o que estava acontecendo com a igreja. Então nós precisamos de conhecimento paralelo a isso aqui para entender por que é que Paulo pediu aquilo para Timóteo. A mesma coisa quando Paulo fala a respeito dessas características de um homem que serve a Deus. Quando ele começa assim, precisa ser um homem de uma só mulher. Depois embaixo, nessa lista que ele fala para Timóteo sobre a escolha das pessoas que vão ministrar na igreja, que ele cita então as diaconisas, significando que também tem mulheres que vão exercer esse papel, esse ministério. E se o homem deve ser esposo de uma só mulher, a mulher vai ser esposa de um homem só. Entendeu? Isso já fica subtendido. Mas aqui dá a impressão, e algumas pessoas usam para dizer que se um homem é divorciado, né, ele não pode ser ministro e diácono, e ser solteiro também não pode ser diácono. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre tenho aquele lema que eu falo com vocês. A gente não pode colocar cadeias onde o Senhor colocou liberdade, e nem colocar libertinagem onde o Senhor colocou limites. Então, esse aqui é um caso que a gente precisa observar o contexto, o conteúdo da carta, para quem foi escrito e por que foi escrito, entendeu? Paulo está dando as características morais, mas ele não está designando uma exclusividade a homens que nunca tenham sido divorciados, que são casados com uma mulher só. Ele não está deixando de forma exclusiva. A intenção de Paulo é criar um perfil moral, né, ético, moral e espiritual para pessoas que vão exercer a liderança ali daquela comunidade. Um outro tema que é muitíssimo polêmico, por conta daquilo que Paulo escreve no 4º capítulo dessa carta a Timóteo, é se o crente perde a salvação. Tem igrejas que fundamentam toda a sua doutrina em cima dessa fala. É como se uma pessoa pudesse perder a salvação. O que Paulo está dizendo ali, e é uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês. Além de nós pensarmos na contextualização, quem escreveu, para quem escreveu e por quê, nós precisamos tomar muito cuidado com os termos usados na tradução. É necessário que a gente tenha um conhecimento daquilo que é a raiz grega, já que foi escrito em grego no Novo Testamento, daquilo que foi no grego, porque muitas vezes a tradução, nós sabemos que nossa língua tem várias palavras sinônimas, mas nem todas as palavras se encaixam naquele contexto, naquele conteúdo. E a questão aí de perder a salvação, apostasia, aí é um desses termos, né? Como eu disse para vocês, a gente não vai estudar o livro em profundidade, seria interessante, mas não vai ser no dia de hoje.
quando Paulo está falando sobre isso, ele não está dizendo que uma pessoa salva perde a salvação. Ele está dizendo que tem pessoas que estão dentro da igreja, eles estão ouvindo a mensagem do evangelho, eles são simpatizantes, eles falam para as pessoas, eles ministram por um certo tempo, de repente eles largam tudo e vão para o mundão. O que aconteceu? Essa pessoa, ela não passou pelo processo de salvação, ele não passou pelo processo de conversão, né? O processo de salvação seria teologicamente errado eu falar. O processo da conversão, aquilo que a conversão produz em nós. Estar na igreja, participar da igreja, fazer as atividades da igreja, não diz que eu sou salvo. E não diz nada além de me fazer uma pessoa ativa na igreja, né? Mas com isso eu não quero defender que eu não preciso estar na igreja para ser salvo, tá? Não estou defendendo esse tipo de coisa. Estou só tentando explicar aqui. Muitas pessoas defendem que pessoas podem perder a salvação. Cuidado, você pode perder a sua salvação. Irmãos, primeiro, presta bastante atenção no que eu vou dizer para você. Quem é que produz a salvação em nós? O Espírito Santo. Se você acredita que uma pessoa perde a salvação, você acredita que a obra do Espírito Santo é falível. Como é que Deus, o Espírito Santo, vai fazer algo falível? Você já parou para pensar nisso? Se a salvação é operada em nós através da obra do Espírito Santo, como que o Espírito Santo faz uma coisa e ela dá errada? E eu queria entender isso daí. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que a gente defende. Você sabe por quê? Porque senão a gente fala bobagem. Paulo jamais faria uma menção de uma questão dessa, porque ele foi uma das pessoas que mais ensinou, que mais tomou nota de que a salvação é por meio da fé, não é obra nossa. Então, assim como é uma obra do Espírito Santo, não são os nossos erros, irmãos, que vão tirar a salvação de nós, tá? Isso se chama graça. Louvado seja Deus por isso. Porque se eu e você dependêssemos de nós para ser salvo, os dois, eu e você, estaríamos condenados. A salvação não é por aquilo que eu faço. Só que um salvo também não fica de braço cruzado, tá? Bem lembrado isso aqui. Mas a salvação é obra do Espírito Santo em nós. Se eu falo que uma pessoa que foi salva pode perder a salvação, eu estou dando sinais de que eu acredito que o Espírito Santo pode falhar. Olha que perigo uma crença dessa. Quando Paulo no capítulo 4 fala sobre isso, ele não está dizendo que uma pessoa falha. Ele está falando das pessoas que vão à igreja, que fazem tudo na igreja, mas que não passaram por um processo de conversão genuína. Não deram espaço para o Espírito Santo trabalhar. Conhece a palavra, conhece tudo. E olha, eu não preciso aqui nem citar. Todo mundo tem na sua trajetória de crente uma pessoa assim. Pessoas que a gente chama de simpatizantes. Mas a hora que o Espírito Santo fala, olha filho, isso aqui é pecado, você precisa deixar. A pessoa fala, não. Ela guarda e ela zela por aquilo, ela começa dentro da Bíblia tentar justificar o seu pecado, tentar justificar a sua atitude, tentar justificar as coisas que faz e de repente ela faz aquele esforço todo na força do braço, porque a gente não sustenta a nossa fé com a força do nosso braço. Quem sustenta a nossa fé é a fonte da nossa fé, né? Qual é a fonte da nossa fé? É a nossa fé que vence o mundo. Quem é a fonte da nossa fé? Cristo é a fonte da nossa fé. Então, se a gente for levando na força do nosso braço que a gente acha, que a gente acredita, que a gente tem ali aquelas certezas humanas, aquele conhecimento humano, logo a gente vai falhar. Mas a obra do Espírito Santo é infalível. Por isso que Satanás fica lançando sobre os irmãos da igreja aquele desânimo. Irmãos, você é salvo por obra do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Você tem que ser apegado, agarrado na pessoa do Espírito Santo, que é só Ele. Ele sabe que você tem altos e baixos, Ele sabe das suas falências, só que Ele pede para você manter e tomar muito cuidado. Paulo adverte o próprio Timóteo, que andou com ele, é filho na fé dele, falou que Timóteo, toma cuidado, para que você, salvando a muitos, não venha você se perder.
A obra é do Espírito Santo lá no ser humano. Eu não consigo dizer quem é salvo e quem não é salvo. Mas um salvo dá sinais, ele frutifica. Lembra, joio, trigo? Amassa tudo. Joio é só palha. Trigo tem fruto, mas quem pode fazer isso é o Espírito Santo. A nós cabe outra coisa. Então ele está falando aqui daquelas pessoas que se mantiveram na igreja, mas eles se afastaram porque quando o ensino começou a pegar nos seus corações, eles tiveram que tomar uma decisão. Não é? Como todos nós temos que tomar uma decisão. Então elas preferiram virar as costas para o Espírito Santo, a deixar ele fazer a obra, a deixar ele completar a obra. Então elas disseram tchau e benção e foi viver a sua vida no mundo, tá? Então, algumas das coisas. Outra coisa que ele vai discutir aí é o papel das viúvas. Quem são essas viúvas? São as mulheres pobres, elas são as auxiliares, a igreja tem que ajudar todo mundo. Então, Paulo vai orientar Timóteo nesse sentido. Então, algumas pessoas criam uma certa polêmica com relação a isso, porque dá a impressão que se criou um outro tipo de assistencialismo na igreja ou de acepção de pessoas. Mas Paulo vai esclarecer esse ponto. E também um ponto que é super delicado, que é com relação a quanto se deve pagar, para que vocês entendam que sim, as pessoas recebiam remuneração, sim. Muita gente usa até o apóstolo Paulo para dizer que não deve ter pastor, que não precisa remunerar, que Paulo fez uma escolha, e ele fala que a escolha de não ser remunerado foi dele. Mas ele mesmo ensina sobre a remuneração de pastores. E ele fala aqui, uma questão que é super polêmica, que alguns se deve ser dupla honra. Aqueles mais alinhados, aqueles mais empenhados, devem receber uma recompensa em valores pelo bom trabalho que estão exercendo. Então, são temas polêmicos que as pessoas às vezes negam, e Paulo está ensinando isso a Timóteo. Olha, Timóteo, saiba honrar as pessoas que servem com você, que estão te ajudando aí no ministério em Éfeso, e faça isso de bom grado. Então, cuidar com o contexto, cuidar com as traduções, para que a gente não coloque termos errados na hora de traduzir. Entenda o que aquela palavra lá no original quer dizer, porque tem isso também, tá? Fundamentos e conceitos diferentes para uma mesma palavra. Aí nós temos a segunda carta a Timóteo. Eu coloquei para vocês aí no grupo mais 2 arquivos hoje, tá? Um sobre a carta de Timóteo e aí um sobre Filemon. Eu peguei esse material aqui que eu já tinha falado para vocês, o manual bíblico que eu mostrei para vocês esses dias, e ele traz lá uma espécie de tabela comparativo sobre o que foi que Paulo ensinou ao ministério, sobre o ministério de Timóteo. Aqui no nosso estudo fala que Paulo escreveu 2 Timóteo cerca de 2 anos depois que ele escreveu a primeira carta, tá? Onde é que Paulo está quando escreve essa carta? Paulo está na prisão em Roma. Essa prisão da qual ele já sabe que ele não vai sair. Quando o imperador ali da época, Nero, já tinha decretado a execução de Paulo. Paulo apenas estava esperando a sua pena ser cumprida, tá? A pena de ser decapitado. Paulo era prisioneiro em Roma, estava próximo da sua morte. A gente vê isso em 2 Timóteo 1:8, versículo 16, depois no capítulo 4, do 6 ao 8. Paulo já sabe que vai morrer. Seus colaboradores, eles tinham partido. Apenas Lucas estava, mas a maior preocupação de Paulo era com Timóteo. Ele, então, escreve suas últimas instruções sobre o ministério, sobre fugir dos falsos ensinos e sobre as características de um verdadeiro ministro de Deus. Paulo agora sabe, em 1 Timóteo, Paulo tinha acabado de sair da prisão de Roma domiciliar, ser liberto, ele consegue provar lá o seu ponto,
mas agora não consegue. Ele é declarado inimigo do Império Romano pelo próprio imperador, e aí ele não vai escapar. E aí o sentimento de Paulo já é diferente. A forma de escrita da segunda carta é num tom diferente, se você ler. Nós já fizemos estudos sobre eles também há um tempo atrás, carta por carta, né? Então a gente percebe isso quando lê 2 Timóteo. E aí Paulo vai falar algumas coisas, vai tratar com ele mais uma vez sobre isso, né? São só 2 anos que se passaram. Muita coisa aconteceu na vida de Paulo e no ministério de Timóteo. E o que Paulo vai querer falar com ele? Então, quando eu pus lá para vocês vão ter oportunidade de ler depois, o que Timóteo deve fazer e por que Paulo acha que ele deve fazer aquilo, tá? Timóteo deve suportar com Paulo os seus sofrimentos pelo Evangelho. Porque, irmãos, pensa, você que é líder na igreja, teu líder foi condenado injustamente pelo presidente. Aqui no Brasil nós não temos, né? Mas vamos supor, num país aí ele vai ser morto. Ele é inocente da acusação e ele vai ser morto. Aí a pessoa pensa assim, Deus, mas como o Senhor pode permitir uma coisa dessa? Ele é teu servo, ele evangelizou a Europa, ele foi até uma ponta da Ásia, ele é uma pessoa que tem marcado a geração, indiscutível o ministério dele. Deus, como o Senhor pode permitir uma coisa dessa? A gente não faz isso, né? Muitas vezes. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu sou tão bacana. Deus, como que eu estou passando uma provação dessa? Então, Paulo vai falar e vai ensinar Timóteo a suportar, né? A gente tem muita dificuldade com suportar, porque a gente tem um entendimento, irmãos, de um evangelho, de um cristianismo triunfalista. Isso tem muito a ver com a forma como a gente foi evangelizado. A gente é muito ligado nisso. Nesse evangelho onde a gente arrebenta a boca do balão, a gente vai, a gente consegue, a gente conquista tudo, nada é impossível para nós. Nada disso é mentira. Só que Deus tem medidas e tem coisas específicas a nós. Deus tem abundância, mas também tem sofrimento. O próprio apóstolo Paulo fala isso numa outra carta. Aprendi a ter abundância, aprendi a ter falta, aprendi a estar bem, aprendi a estar mal. Suportar faz parte da nossa caminhada com Deus. Muitas vezes a gente quer brigar com Deus, a gente quer lutar com Deus. A gente fala, o diabo está fazendo isso na nossa vida. E a gente não tem o discernimento de entender que o diabo pouco pode influenciar na nossa vida, a menos que Deus permita. O diabo só pode influenciar na nossa vida a menos que Deus permita. E Deus permite, a gente vai ver em muitos momentos. Um grande exemplo bíblico disso é Jó. Jó era um homem decente, temente a Deus, querido, e Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele para que o próprio nome do Senhor fosse exaltado e Jó aprendesse algo. E é uma das frases mais bonitas, que inclusive gerou uma música muito bonita do pastor Ademar de Campos, que eu sou apaixonada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, né, dos meus olhos, né, meus ouvidos, eu tenho uma experiência. Então Jó aprendeu com tudo aquilo. Deus, eu sabia de ouvir falar, mas hoje eu tenho uma experiência. Suportar as provações é ser experimentado na nossa fé. Falar do que não sabe. Algumas pessoas têm sofrimento, mas eu não vou ter, porque eu sou princesa do Senhor, eu sou guerreiro de Deus. Mas tudo isso, irmãos, faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Por que Paulo ensinou Timóteo a ser perseverante no sofrimento? Porque isso ele fala para Timóteo no versículo 1, né? Nós estamos falando de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que fala lá. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus.
Então, Paulo está ensinando isso. Depois ele vai falar também no capítulo 2, versículo 3, suporte, não tenha vergonha. Deus continua sendo o máximo. Né? O evangelho é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela ser convertida, ainda que eu esteja preso. Não tem aquela assim, ó, você vê Paulo anda por aí, conhece a Europa toda, na época não era chamado assim, conhece todos os territórios, conhece tudo quanto é lugar. Vê, ele é o máximo, ele chega, ele fala com reis, ele fala com escravos, ele é o máximo. Não tenha vergonha, eu continuo sendo um grande testemunha de Cristo, eu continuo sendo devoto, mesmo estando aqui em cadeias. Por que Paulo ensina isso? Porque pessoas serão salvas por meio disso. Ele fala isso lá em 2 Timóteo 2,10. Ele fala assim, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu faço isso porque as pessoas precisam se identificar, né? Que a salvação, o evangelho, a graça não é para pessoas perfeitas. A gente vai vivendo uma vida e passando uma vida para as pessoas que a gente é superior, que a nossa vida é ótima, que a nossa vida é perfeita, que nós não temos defeito, que nós não dormimos enquanto a gente está orando, que a gente não esquece de agradecer a Deus uma comida, que a gente passa um dia sem ler a Bíblia, dá a impressão que a gente voa nas nuvens, irmãos. E não é assim. A gente falha, a gente peca, a gente fica com preguiça de orar, de ler a Bíblia, de falar de Jesus para os outros. Às vezes a gente prefere contar uma piada, falar um conselho sábio. Então, a gente falha. Paulo fala assim, não tenha vergonha de ser falível, não tenha vergonha de ser exposto, porque o evangelho, a mensagem que a gente leva é superior. É para pessoas comuns, ela é acessível. A mensagem é acessível. Então, também Paulo vai falar sobre reter o modelo da sã doutrina, né? Muito cuidado, porque muitas palavras, muitas pregações, irmãos, olha, sempre teve, né? Se Paulo está falando aqui, desde o começo da igreja teve. Mas eu fico impressionada como a gente tem que ter o ouvido atento, irmãos. Muita bobagem, muita falta de conhecimento da Bíblia está sendo pregada de púlpito, e a gente vai lá, se é uma pregação que está no YouTube, a gente vê lá milhões de pessoas visualizaram, milhares curtiram, e eu fico assim, gente do céu, as pessoas estão acreditando numa fábula, isso aí não tem nada a ver, Deus não falou nada disso, o Espírito Santo não ensinou nada disso na palavra. É assustador, mas isso sempre teve. E Paulo vai chamar a atenção para Timóteo. Em 2 Timóteo 1,13, por exemplo, ele fala, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Os nossos modelos estão na sã doutrina. Precisamos ouvir pastores, pregadores, missionários, pregadoras, pastoras, que tem ligação com a sã doutrina. Muito cuidado com o que escuta. Até com louvores, irmãos. Eles não podem contradizer a palavra de Deus. Por que Paulo falou isso? Porque a falsa doutrina se espalha e conduz à impiedade. É ela que vai ruir os corações mais fracos, que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e fazer eles saírem. Por que uma pessoa sai da igreja? Né? Porque ela ainda não passou por um processo de conhecer a Deus no profundo. Timóteo precisava fugir dos desejos malignos da juventude. Irmãos, Timóteo era um rapaz, né? Provavelmente um rapaz solteiro, porque a gente vê aqui, não vê aqui citado esposa, filhos, leve seus filhos, sua esposa. Cuidado com isso daí. Então, como um jovem precisa de diligência, muita diligência, para desenvolver a sua espiritualidade. Existem desafios e percalços muito específicos no tempo da juventude. E nós temos aí, irmãos, um mundão mostrando tantas possibilidades aos jovens, né? Por quanto tempo eu, que já estou praticamente com 40 anos, lá na minha juventude, a gente já era ridicularizado quando escolhia viver os princípios de Deus. Nessa geração que
tudo pode, é muito mais. Então a gente não vê uma sã doutrina específica para jovens. A gente vê muitas vezes até o jovem da igreja perdido nisso, né? Em como proceder. Por que Paulo fala isso para ele? Ele deve se purificar dessas coisas e ser santificado e útil para o Senhor. Porque a falta de santificação e de separação nos impede, irmãos, de exercer o nosso chamado. Jovem, você tem chamado, né? Assim como nós adultos também temos. Nosso chamado, ele vai evoluir da nossa santificação. Nosso chamado vai evoluir da nossa capacidade de se separar das coisas do mundo e de se dedicar a Deus. Também fala sobre evitar controvérsias tolas e inúteis. Essas discussões teológicas que, por exemplo, uma pessoa é ateu, é um ateu ou ateia. Aí ele quer discutir a Bíblia com você. Eu te pergunto, por que você discutiria a Bíblia com uma pessoa que não crê e que a rechaça? Você não vai discutir ponto teológico com uma pessoa que sequer tem fé. Se a Bíblia é um livro de fé, você não discute. Você fala da sua salvação, você fala da doutrina que você aprendeu, mas entrar e discutir a fundo, ponto por ponto, pra que isso, irmãos? Outra coisa, brigar, rachar a igreja por conta de pontos de vista que a própria Bíblia ainda não elucida, né? A gente estava esses dias estudando, pensando já em estudos futuros, né? Então eu estava ali fazendo uma pesquisa bibliográfica sobre o milenismo. Tem tantos aspectos, mas eu gosto muito daqueles pastores estudiosos, né, que vão pelo lado assim, irmãos, não importa qual é a corrente que você vai escolher. Só quem vai poder dar a certeza disso aqui é o Senhor, porque é daqueles conhecimentos ocultos dos quais a palavra de Deus fala, que isso vai ser revelado plenamente lá pelo Senhor. Mas tem gente que briga como se a vida dependesse daquilo. Bobagens. Por que ele deve evitar essas controvérsias? Ele deve levar as pessoas ao conhecimento da verdade, com amor e paciência. Qual é a verdade? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos atrair de novo para Deus. Cristo, Senhor, o Filho de Deus, desceu à terra encarnado como homem, nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. Isso é a verdade que nós cremos. As outras coisas, os outros detalhes são bobagem, a gente inserir tempo. É bom a gente estudar, ter conhecimento e ter tranquilidade. Mas a nossa força tem que ser concentrada em falar da verdade do Senhor. E aí a gente fala sobre, Paulo fala a ele sobre pregar a palavra, repreender, e tudo isso faz parte, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina. Quando a gente fala de paciência, a gente fala, né, de um processo longo, de repetição, né? Quando é que a paciência da mãe acaba? Quando a mãe tem que falar pela milésima vez uma coisa que fala todo dia. Quando as pessoas falam paciência, é que a mãe tem que falar a milésima primeira, segunda, 2 milhares de vezes a mesma coisa. Paciência exige tempo. O que quer dizer aquilo que eu falei para vocês agora atrás, agora pouquinho. Quando a gente vai exortar e corrigir um irmão na fé, você tem que se comprometer a acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa. Falar por falar não é ter paciência nem amor, porque a gente não pode jogar uma bomba em cima de uma pessoa e sair da vida dela. Nós temos que agregar, nós temos que acolher, nós temos que discipular. Por que Paulo falou para Timóteo ter esse afinco aqui? Porque a grande apostasia é iminente. Muitas vezes as pessoas estão no erro porque ainda não chegaram no ponto que nós falamos aqui. Ela chega até o ponto em que o Espírito Santo aponta para ela qual é o pecado que ela tem que deixar, mas ela é tão apegada àquilo que ela não quer deixar. E não tem como você cultivar um pecado e ainda receber a inspiração, a ministração do Espírito Santo. O Espírito Santo vai esperar até que você tenha a disponibilidade de falar, olha, Senhor, eis-me aqui. Eu vou encarar e eu vou me libertar disso daqui. É a mesma coisa.
Eu sou crente, mas eu falo para você, eu morro, mas não perdoo aquela pessoa. Você está lançando-se na apostasia. Se você tivesse um processo de conversão no seu coração, você jamais falaria uma palavra dessa. Quem conhece a verdade e quem passou pelo processo de perdão jamais falaria isso. Vou repetir uma outra citação que eu fiz aqui, que é da parábola do servo, que foi perdoado pelo seu senhor de uma dívida impagável, mas foi implacável com o seu irmão. Você conhece o tamanho do perdão que você recebeu do Senhor? Você jamais diria, não perdoo aquela pessoa. Jamais. Você entendeu? Esse é um ponto. Pessoas que se apegam nas suas visões. Olha, eu jamais vou fazer aquilo porque eu tô certo, fulano tá errado, eu não dou o braço a torcer. Irmãos, quem tem a Cristo não tem esses apegos. A gente tem a nossa humildade construída pelo Espírito Santo, porque nosso orgulho foi para a cruz. É aquele processo de ir para a cruz, Por que Timóteo, Paulo pede para ele ter essa constância na palavra, no repreender, no corrigir, exortar, mas com paciência e amor? Porque essas pessoas sem correção, elas são aquelas pessoas que estão transitando dentro da igreja, continuam vivendo sua vida toda errada e elas estão se enganando, porque na verdade elas não foram transformadas, mas o lugar delas é na igreja, para que esse ministério seja feito. Cuidado com a apostasia. Então são coisas que Paulo foi ensinando para Timóteo e reforçando agora nessa carta, que é praticamente uma carta de despedida. Paulo tinha um outro discípulo que era Tito. Quando foi escrita essa carta a Tito? Provavelmente em 65 depois de Cristo, tá? O local é incerto, porque é nesse período antes de Paulo ser preso de novo. Ele sai da prisão domiciliar em Roma e aí ele começa a fazer uma outra viagem missionária, que é ali na região da Macedônia. Se você tá lá com um mapinha, quando você pega o mapinha para você ver aonde ele escreveu, né? Então muita gente acredita que provavelmente 1 Timóteo, e que é essa carta que ele escreve em curso, e Tito, vai ser nessa região aí da Macedônia, nesse período aí, essas duas cartas, tá? Serão escritas de forma paralela. O propósito também é muito parecido com 1 Timóteo. Eles são epístolas que se ocupam com as qualificações daqueles que devem liderar e ensinar as igrejas, tá? Então, como é que esses líderes vão ensinar outros líderes e vão admoestar os crentes da sua igreja? Paulo dá instruções sobre a organização da igreja e a doutrina correta e a vida santa, pois Tito deveria ordenar os presbíteros das igrejas cretenses, porque ele está lá na região ali de Creta, são lugares ali, tem ilhas, tem territórios diferentes, então ele vai estabelecer igrejas ali naquela região. Então Paulo faz essa admoestação ali para Tito, para que ele então trate de algumas questões. Aqui no manual bíblico eu grifei umas coisas interessantes a respeito da carta. Paulo vai reforçar nessa carta a importância da evangelização, que o trabalho da igreja não é só manter, irmãos, os membros que tem. O propósito da igreja é buscar aqueles que estão perdidos. A igreja não deve se fechar e olhar só para si. Ser uma igreja de cronogramas, uma igreja de eventos, para que os seus se mantenham. Nós precisamos ainda trabalhar o evangelismo. Tito vai atrás daqueles que ainda precisam conhecer a Jesus, tá? Aqui são questões essenciais que Paulo vai tratar com ele de como se funciona um evangelismo eficaz, né? Quais eram as atitudes que deveriam ter para com os governantes não salvos? Então, como que a igreja, qual a postura que a igreja tem que ter diante dos seus governantes, ímpios ou não? Como é que eles deveriam tratar e qual é a atitude que ele deveria ter, que o crente deveria ter com todas as pessoas, tá?
qual é a condição que a gente tinha quando a gente estava em pecado, nunca se esquecer de onde Deus nos tirou, da condição que Deus nos tirou, para que a gente não se torne soberbo e se ache superior às outras pessoas, tá? Que a nossa salvação é pela graça por meio de Cristo Jesus, não é se eu sou um super líder, não é se eu tenho um ministério que bomba na cidade, mas é uma obra de Cristo, né? Que atua em nós através do Espírito Santo. A nossa responsabilidade de opor aos falsos mestres e membros facciosos dentro da igreja. Não deixar a facção crescer dentro da igreja, essas picuinhas, esses grupinhos, as panelinhas que acontecem, e falsos mestres. Muito cuidado com quem prega, o que prega, né? E principalmente gente, irmãos, que agora tem acesso às redes sociais, às pregações gravadas. Nosso pastor não tem controle sobre o que a gente está ouvindo. Então, converse com o seu pastor. Quando você estiver ouvindo uma mensagem, troca uma ideia com ele, muito cuidado, tá? Porque às vezes vem trazendo muitas discussões e confusões na mente dos irmãos. Cuidado com as doutrinas divergentes da sua. Tenha muito cuidado. Se uma igreja, você fala assim, mas eu descobri que a minha igreja não é bíblica. Então, ou você tá aí para o Senhor transformar essa situação, ou tá na hora de você ir para uma igreja bíblica. Aí o que a gente tem ali? O testemunho humilde e compassivo de um corpo de cristãos organizados oferece a mensagem mais persuasiva do Evangelho. Ou seja, uma igreja unida, organizada, com bom testemunho, ela consegue evangelizar com mais eficácia as pessoas. Então vamos trabalhar para que a igreja cresça e ela seja influente dessa forma sobre a terra, tá? E aí a gente tem a última carta aí desse grupo, que na verdade é escrita a Filemon. Filemon não é pastor, mas é importante que a gente saiba que Filemon ele era um cara rico, era um cara de muitas posses, e ele tinha uma igreja na casa dele. Então, nesse momento ainda, ele não está ordenado pastor, mas é considerado uma carta pastoral porque ele tinha liderança, a igreja funcionava na casa dele, ele era uma pessoa de proeminência na sociedade, mas ele era influente dentro da igreja, tá bom? E aí Paulo vai escrever para ele. Escreve lá entre 61 e 63, enquanto ele está em Roma, tá? Na primeira prisão domiciliar. Tem uma história muito legal. Vou ler aqui e depois vou ler para vocês, que é muito, muito... A gente fala assim, nossa, Filemon, às vezes eu esqueço que está na Bíblia, mas é uma história extraordinária. É uma carta a um amigo de Paulo, que era um cristão de boa posição, e tinha um escravo fugido chamado Onésimo. Paulo acredita que o evangelho pode mudar as relações entre as pessoas. Por isso escreve a Filemon, provavelmente convertido pelo apóstolo, para aceitar novamente Onésimo, que provavelmente havia pedido a intervenção de Paulo e fosse perdoado pelo patrão. Paulo então pede a Filemon que aceite Onésimo não mais como escravo, mas como irmão. Então aqui, no manual bíblico, eu achei demais, gente. Demais. Aí eu coloquei para vocês aí no grupo uma foto, uma imagem, um arquivo esquemático sobre o que aprendemos em Filemon, sobre o amor cristão. E eu achei demais porque a gente vive um tempo muito superficial, sabe? A gente é muito desafiado a amar. Não tá fácil amar, porque a gente é constantemente atacado e ferido. Mas ao mesmo tempo, nos falta aprofundar em Deus com relação a esses princípios que a palavra traz, sabe? Como é que o amor funciona segundo a palavra de Deus? Então aqui a gente tem um esqueminha, né? Vou mostrar aqui a foto, você vai depois achar, tá? Esse é um esqueminha, tá? E aí você vai no grupo, depois que acabar a aula, dá uma olhadinha lá, que eu coloquei pra vocês, tá? Tá escrito lá Filemon, é um arquivo que eu coloquei hoje de manhã.
A primeira coisa, né? A gente tem no versículo 4, por quê? Filemon não tem capítulo, é um só, é uma carta que Paulo faz e entrega Onésimo para ele levar para Filemon. É isso aqui, a leitura de Filemon. Ó, que coisa boa pra gente ler hoje à tarde. Mas tem tanta coisa aqui, irmãos. Como é que o amor funciona aqui? No versículo 4, o amor funciona com gratidão por aquilo que há de melhor nos outros. A gente busca, né? O amor cristão busca o que há de melhor nos outros. Gente, isso é tão maravilhoso. Porque pensa você, o quanto de conflito a gente poderia diminuir. A gente poderia evitar se você olhasse para a pessoa que te feriu mesmo e buscasse nela o melhor. Eu sei que às vezes parece assim, é fácil falar, né, na internet, difícil é viver. Olha, vou contar aqui para você rapidinho uma situação. Uma vez eu fiquei muito ferida com duas pessoas. Porque elas me conhecem há muito tempo e elas fizeram uma suposição de uma atitude minha, elas não viram a situação, mas elas fizeram uma suposição para uma terceira pessoa que me colocaria na situação de uma pessoa muito sem caráter, sabe? Elas colocaram em xeque o meu caráter para uma terceira pessoa. E essas duas muito amigas minhas. Então foi feita uma cariação, nós 4, numa conversa. Eu falei, não, mas aconteceu assim, assim, assim. Essa pessoa que fez a cariação, ela viu ambas as atitudes. Ela sabe que as outras fizeram assim uma suposição errada a meu respeito mesmo. Não sei falar para vocês por quê. Eu nunca tirei satisfação. Mas ela viu o meu trabalho e viu o que as outras fizeram e viu que elas colocaram um peso muito grande na suposição. Ao invés de dizer, olha, a gente não viu o que aconteceu, melhor perguntar para ela. Ela já fizeram uma suposição, olha, ela fez isso, isso e isso. E eu não tinha feito, e eu consegui provar que eu não tinha feito. Mas, irmãos, meu coração ficou tão doído, porque eu pensei, gente, mas a gente, né, se conhece há tanto tempo. Eu nunca dei motivo para essas pessoas pensarem isso a meu respeito. Mas eu fiquei arrasada. E eu ficava assim, gente, não, eu vou lá conversar. Eu falo, mas como assim? Né? Eu podia ter me prejudicado, né? Fez um levante errado a meu respeito. Com que direito? Até comecei a ficar meio irada, sabe? Magoada, ferida e dei brecha para outros sentimentos. Então o Espírito Santo me chamou a atenção. Ele falou assim, vamos fazer um negócio? Você vai orar e você vai jejuar por 3 dias por essa causa. Aí você vai tomar uma atitude. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero luz mesmo nesse negócio, eu quero que Deus mostre que eu tinha razão, papapá. Aí eu aprendi uma coisa que eu tenho falado bastante durante esses últimos tempos, né? Que a gente prefere não ter razão, mas ter a pessoa caminhando ao nosso lado. Eu ia perder 2 amigas que cometeram um erro comigo. Um erro, né? Foi só um erro. Nunca mais aconteceu. Nunca aconteceu antes e nunca mais, né? Até o dia de hoje aconteceu. Então eu perdi 2 grandes amizades. E foi isso que o Espírito Santo fez, né? Porque eu me fez pensar em todo o bem que a gente já tinha construído junto, em todas as coisas boas que a gente já tinha vivido juntos, e que aquilo era um erro. Era pesado? Era. Mas era um erro. E se eu errasse com elas? Eu não ia querer que elas tivessem misericórdia e piedade? Eu ia querer pedir desculpa e ser desculpada de verdade. Então foi uma coisa que o Senhor mostrou. Né? Ter gratidão por aquilo que há de melhor nos outros. Agradeça. Sabe, eu agradeci a Deus por ter passado por aquilo e a nossa amizade ficou forte e ficou madura. Elas perceberam o erro, nunca mais fizeram. Nós não precisamos sentar e conversar a aquele respeito. Passou e a nossa amizade ficou muito madura. O amor cristão também busca o bem-estar alheio, né? Aí no versículo 10. Ele acredita no melhor dos outros. Não, a pessoa tem condições. A gente vai
continua. Então, o amor cristão acredita no melhor das pessoas. Ele leva os fardos pesados dos outros. Versículo 18. E no versículo 12, trata os outros de modo sincero. Então, Paulo vai escrever a Filemon, um crente em Jesus, falando de Onésimo, né? Outro crente em Jesus. E aí eu queria ler para você um pouco dessa história. O que está acontecendo? Filemon havia sido salvo durante o ministério de Paulo, provavelmente em Éfeso. A gente vê isso lá no versículo 9, tá? 19. Vários anos antes dessa carta ser escrita. Abastado o suficiente para ter uma grande casa, a gente vê isso no versículo 2. Filemon também possuía pelo menos um escravo, um homem chamado Onésimo, literalmente útil, um nome comum para escravos. Então o escravo mudava de nome, né? Não ficava com o nome de batismo. Então Onésimo significava útil, a palavra útil. E ele era um nome dado a muitos escravos, se chamavam Onésimo. Onésimo não era um cristão na época em que roubou o dinheiro de Filemon e fugiu. A gente vê lá no versículo 18 que foi que aconteceu, tá? Como incontáveis milhares de escravos fugitivos, Onésimo fugiu para Roma, buscando se perder em meio à enorme e indefinível população de escravos da capital do império. Estima-se que haviam 1 milhão de pessoas vivendo em Roma nesse tempo do império. E 2/3 dessas pessoas eram escravos. 2/3 da população de Roma era de escravos. Então Onésimo ia se misturar ali, né? Muito facilmente, naquela multidão de gente. Então, muitos escravos fugidos iam morar lá. Por meio de circunstâncias não registradas na Escritura, Onésimo conheceu Paulo em Roma e se tornou um cristão. Então agora tudo muda de figura. Eu me converti, eu errei com um irmão em Cristo e eu quero consertar. Só que eu vou precisar de ajuda. Então Onésimo procura Paulo e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu fiz isso, isso e isso, e eu quero voltar, eu quero pedir perdão e eu quero consertar minha vida. Você entendeu? Essa obra que só o Espírito Santo pode fazer, essa questão de deixar para trás um pecado, liberar uma área da nossa vida que é constante, porque ele pegou bastante dinheiro. Ele não queria viver mais aquela vida, né? Vou me filtrar aqui, viver desse jeito, viver aí o tempo que der. Mas ele queria uma novidade de vida. Procurou o apóstolo, então o apóstolo escreve, né? Para fazer uma carta de apresentação. Ele tinha medo das consequências, mas ele queria consertar. Ele encarou os medos das consequências do seu pecado, mas estava lá prestes a consertar, estava lá desejoso de consertar aquilo que tinha feito. Isso é muito importante, queridos, quando a gente está falando de trajetória cristã. Muitas vezes a gente acha que tudo se zera. É necessário que a gente concorra para o centro da vontade de Deus. É necessário que a gente concorra para a vontade de Deus e que a gente aprenda. Não deixa de pegar essa imagenzinha e tá aí uma ótima leitura para hoje, durante essa semana, que você pode ficar meditando nessa palavra sobre a carta de Filemon, que fala sobre igualdade espiritual e verdadeiro perdão. Ou seja, a gente tem no amor de Deus e na constância da fé, na obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo não faz acepção de pessoas, né? Não existe pessoa mais digna e menos digna. O Espírito Santo é acessível e sabe, irmãos, o Senhor precisa cada vez mais moldar as nossas atitudes. Se pergunte ao Espírito Santo, as minhas ações tornam o Senhor acessível às outras pessoas ou parece que eu prego um evangelho tão impossível? Será que a pessoa mais vil pecador consegue ver em mim uma chance de reconciliação com Deus? Será que eu não esqueci de onde Deus me tirou?
Será que eu não estou como aquelas pessoas, como os fariseus, os homens das facções, tão apaixonados por uma visão, mas tão pouco entregues, né, àquilo que essa visão nos dá? Né? Será que eu não estou acreditando ainda que existam castas dentro da igreja? Né? Que a igreja é formada para e por pessoas muito especiais? Será que a minha devoção não é uma ideia ao invés de ser ao Senhor Jesus? O que vale mais a pena? Ter razão ou ter as pessoas caminhando ao nosso lado? Quem faz a obra de modificação? Sou eu? Né? É a sistematização que eu faço na cabeça de alguém ou é a obra do Espírito Santo? Qual é a chance maior de uma pessoa ter os seus olhos abertos? Na rua, no meio do povo, do pecado, dos ambientes inconvenientes, ou na igreja, onde ela vai sempre estar ouvindo uma mensagem favorável? Né? Onde é mais propício a pessoa? Então, vamos começar a fazer isso, irmãos. Vamos começar a pedir que o Senhor olhe para nós, né? E Ele já olha com olhos piedosos, mas que Ele transforme o nosso olhar, né? Teve uma época, vou contar esse último testemunho e vamos orar, né? Porque a nossa aula já acabou, nosso conteúdo já acabou por hoje. Teve uma época que Deus me levou, eu estava muito sozinha dos irmãos da igreja, não estava tendo suporte na igreja, eu tinha passado por um momento muito difícil e eu fiquei muito ferida porque a igreja não foi igreja naquele tempo na minha vida. Acontece, gente, mas eu continuo defendendo 100%. Isso acontece em todos os lugares. De repente é a minha impressão, mas eu entendo perfeitamente que era a vontade de Deus que fosse daquela forma, porque Deus queria me ensinar que existe, irmãos, uma experiência pessoal intransferível entre você e o seu Senhor. Precisa ter essa experiência. Se você quer entender sobre salvação, se você quer sentir, eu quero sentir que eu sou salvo, você precisa dessa experiência pessoal e intransferível. Ela não depende da igreja que você vai, nem do pastor, nem do líder que você segue. Ela é uma obra que o Espírito Santo faz em você. É entre você e Ele. Ela registra no seu interior acesso. Ela vai te dar paz. É uma outra história. Por que ela vai te dar paz? Ela não vai fazer com que você fique um alienado. Ah, pode cair o mundo, eu tô assim plena. Não é ser pleno. Isso não é a paz. É sentir todos os desafios, os enfrentamentos do dia a dia, mas ter confiança. Sabe, eu não vou perecer nisso daqui. Deus vai guardar minha alma, minha história, minha memória. Eu vou viver na glória. Seja aqui, seja passando, né? Viver a Cristo, morrer é lucro, essas coisas. E eu era uma pessoa muito preconceituosa. Essa é a verdade. Muito preconceituosa. Era daquele tipo que afirmava e definia que, olha, você não tem jeito, fulano é assim, tem que ser assado. E eu era muito pouco paciente com as pessoas, entendeu? Eu afrontava as pessoas no erro delas. Essa era a verdade. Eu levava uma vida piedosa no sentido de praticar as coisas e fazer a diferença, né? Dediquei sim minha juventude a Deus, de fato, fazia a obra, mas tinha uma coisa que Deus precisava mudar em mim. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas e dei a elas a liberdade delas falarem o que elas pensavam a meu respeito. Então, elas disseram, doeu, mas doeu, porque eu achava na minha cabeça que eu estava fazendo um bem. Só que eu estava aplicando benzetacil em recém-nascidos, você tá entendendo? Você deixaria? Só num caso de vida ou morte, né? E não era o caso. Num discipulado comum, num acompanhamento comum, tava eu lá sendo dura com o bebê. Então eu entendi que eu precisava aprender a medida certa. Não vou dizer que eu sou uma especialista nisso não, que eu tenho muito a melhorar. Mas eu fiz uma oração a Deus de coração. Eu falei, Deus, me dá os seus olhos. Existem grupos, irmãos, que são muito rechaçados na sociedade pela igreja. Eu só consigo sentir por eles amor.
eu vejo a igreja se posicionando, eu vejo a igreja atuando. A palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus é infalível, só que tem pessoas que sequer, irmãos, se aproximaram para sentir a presença do Espírito Santo, para que ele possa vir, se achegar. Elas sequer confessaram, sequer pediram para Jesus vir morar no nosso coração. E a gente fala com essas pessoas e trata essas pessoas como se elas já fossem um crente de cadeira há muito tempo, que pudesse. E outra, a gente fala o que a gente acha que é verdade sem se comprometer em discipular. A gente quer ter razão, a gente quer dar lição de moral. Irmãos, sejamos amáveis. Se comprometa com as pessoas. Você quer que elas mudem, mas se comprometa. Comece orando, intercedendo por essas pessoas, jejuando por essas pessoas. Não é o tanto que você fala, é o tanto que você investe. Invista em vidas. A sua oração, o seu amor, o seu abraço. Você não precisa dar lição de moral. Às vezes você chegar a acolher e falar, eu amo você. Você pode amar pessoas que contrariam o que você acredita. Vou repetir. Você pode amar pessoas contrárias àquilo que você acredita. Você pode amar pessoas que hoje detestam a igreja que você está, detestam crente. Você pode amar essas pessoas. Irmãos, olhe para Jesus. O Evangelho é uma mensagem de que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós o desprezávamos, nós o rejeitávamos. A obra começou muito antes da relação. Sabe por quê? Porque o amor precede tudo isso daqui. O amor precede o discipulado, o amor precede a obra, precede o ministério. Você não consegue fazer o teu ministério sem amor. Você não consegue fazer o evangelismo sem amor. Você não consegue liderar um grupo sem amor. Porque você tem que pensar que da mesma forma como você tem altos e baixos na vida, que às vezes você esconde das pessoas porque você fica com medo de ser vulnerável a elas, eles também têm. Muito líder ainda tem medo de falar assim, você quer saber, essa semana eu tô de saco cheio, eu não quero nada. Essa semana eu não vou fazer nada porque eu não tô aí. Não, vai empurrando com a barriga, tá inquieto, tá com a alma arruinada, aí vai, fere ovelha, fere as pessoas porque tá ferido. Não dá aquele tempo. Não sabe fazer o respiro, fala, gente, só um pouquinho, vamos diminuir o ritmo, porque eu tô sem ritmo. Porque esquece o essencial. A gente vira um povo que é muito ativo, proativo, mas perdeu a essência. E de tudo o que é eterno, que vai ficar até o final, a carta aos Coríntios fala, é o amor. Vai passar a profecia, vai passar os dons, vão passar tudo. Mas o amor vai prevalecer. É muito bonito isso que a gente viu aqui em Filemon. Quando você olhar para uma pessoa e você não vê nada de bom, você não vê nada atrativo, nada que vale a pena, o olhar de Deus ainda, o olhar que Deus tem por essa pessoa ainda vai segurar você, intercedendo por ela, investindo na vida dela, ministrando na vida dela. São aprendizados importantes. Não desistir, mesmo das pessoas mais difíceis. Se vocês já estão distanciados, você tem o poder da oração. As pessoas podem fazer muita coisa contra a sua palavra, seus conselhos, sua voz, mas as pessoas são completamente vulneráveis à sua oração. A sua oração tem poder. Então vamos quebrar resistências através da oração, não da discussão, da disputa, do diálogo, porque tudo isso muitas vezes é a chamada de atenção para nós mesmos, para a gente mostrar, olha o quanto eu sei, olha o quanto eu posso, sendo que tudo, gente, que a gente tem, que a gente faz, é por Ele, sabe? É por meio dele, a gente não pode fazer nada sem Ele. Então, guarde isso no seu coração. Seja amável, ame as pessoas, sabe? Não rechace as pessoas. Queira as pessoas perto de você. Seja os irmãos da igreja, seja sua família, por mais difíceis que sejam as pessoas do seu trabalho, sejam as pessoas da sua localidade, queira elas perto. Comece a olhar, peça ao Senhor. Olha, mudou muito a minha vida. E tem mudado ainda, porque eu tenho que melhorar e eu sei que eu tenho que melhorar cada vez mais.
mas pedir a Deus foi muito sábio isso. Eu quero olhar as pessoas com os seus olhos, né? Que Deus dê um domingo maravilhoso para você. A gente vai orar e vai encerrar a escola, tá bom? Querido Deus, agradeço pela vida de todos os irmãos que estiveram até agora conosco e daqueles, Pai, que vão ainda acompanhar essa aula. Que seja, Senhor, uma bênção na vida de cada irmão e que todos possam, Senhor, receber dos altos céus, ó Pai, a graça, a grandeza que vem de Ti. Muito obrigada. Que o Senhor providencie a cada um, Senhor, nesse domingo, Pai. Uma tarde de bênção, um domingo de bênção. Aquelas igrejas que já estão, Senhor, se reunindo presencialmente, aquelas que estão com os dois tipos de culto, presencial e também, Senhor, digital. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar as pessoas que vão assistir de casa, as pessoas que vão participar, para que no nome de Jesus, Pai, recebam da porção do Teu Espírito Santo e que venha sobre cada irmão um renovo dos céus. Usa ministros e ministras, Senhor, no Teu altar, para que tragam uma palavra rema, uma palavra abençoada, uma palavra inspirada na vida de cada irmão. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por esse ministério, que essas vidas, ó Deus, sejam abençoadas, sejam alcançadas pelo Teu poder. Nós te pedimos no nome de Jesus, Pai, abençoa a vida da Tua igreja, abençoa os Teus servos, abençoa cada um desses irmãos, esses que se achegaram no dia de hoje, durante essas 2 semanas, esse grupo, que nós possamos servi-los em amor, ser uma bênção na vida deles, Pai, assim como todos os outros têm sido. Que possamos criar uma grande semente, Pai, implantar nos corações essa semente e criar uma grande corrente de amor, de empatia, de amizade, sem sermos, Senhor, falarmos da boca para fora, sem sermos demagogos, mas que isso arda no nosso coração, que a gente aprenda a amar pessoas, cuidar de pessoas e gerar pessoas em Deus. Nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Um super beijo a todo mundo que está acompanhando. Deus abençoe sua vida, a cada um que participou aqui. Obrigada, irmão Ari, que acabou de mandar uma mensagem, acabei de ler. As irmãs e irmãos que já passaram pelo grupo, Deus abençoe imensamente sua vida. Tenha um domingo abençoado, um almoço joia, tá bom? Beijo grande e a paz.